Olá, muito boa noite. Hoje temos a Filipa Reis, intermediária de crédito, connosco para partilhar connosco a sua experiência com a PNL e com as conversas com a PNL. Filipa, muito obrigada antes de mais por estar aqui connosco e seja muito bem-vinda. Obrigada, Tita. Obrigada eu pelo convite. Quer dizer-nos como é que conheceu a PNL e as conversas com a PNL? Como é que chegou até nós? Eu já tinha aqui algumas noções de PNL, perante um MBA que tirei de Recursos Humanos, tinha aqui umas noções básicas de PNL. No entanto, foi algo que eu nunca tinha tido oportunidade, e tinha-me disposto a isso, a experimentar. De facto, eu já conheço a Tita há alguns anos e quando tinha vindo a acompanhar o percurso da Tita, até muito pelas redes sociais, porque já não falávamos há algum tempo, já não estávamos juntas há algum tempo, e não é o meu espanto, um dia vejo a passar no Facebook e vejo realmente as conversas com o PNL, realmente o anúncio das conversas com o PNL. O que fiz foi inscrever-me de imediato. Alguma força, não sei o que é que foi, porque de facto nós nas redes sociais somos inundados por muitos anúncios, não é? E depois filtramos, não é? Mas naquela vez, e a Tita já tinha promovido outras situações, e foi o que me fez sentido naquele momento. E feliz ideia de me inscrever e ter logo o contacto para continuar a inscrição. E foi assim que eu entrei nas conversas PNL. O que é que procurava quando se inscreveu? Qual era o objetivo central? Eu quando me inscrevi, essencialmente era na parte profissional, porque eu estive na banca durante 12 anos e tinha saído com o objetivo de me estabelecer, trabalhar por conta própria e havia aqui certamente algo que não estava ainda bem delineado, digamos assim, e de facto a nível profissional havia muito a coisa a acontecer, estava soberbada de trabalho, sem possibilidade de gerir o tempo como eu queria, não é? Como eu devia, sem tempo para mim. Isso era... Sentia-se perdida com o tempo e com as tarefas todas que tinha para fazer? Sim, precisamente. Muito Algo que é perdida. comum, não é? Nós acharmos que precisaríamos de 48 horas no nosso dia para fazer tudo aquilo que precisamos e não tem como, não é? Exatamente, tanto que uma das coisas que acontecia até eu começar o PNL e depois aconteceu ainda no início, foi que eu muitos dos dias estava a trabalhar até às 4 da manhã e dormia 2 horas. Uau. Muito pouco, muito pouco. E eu nem percebia o que é que estava a fazer a mim própria, mas isto era recorrente, era recorrente eu ter chamadas até às 11 da noite e não conseguir pará-las, era recorrente esta situação. E isto, claro que... Isso é insustentável fisicamente, não é? Isso, quer queiramos, quer não, nós às vezes achamos que temos uma energia inesgotável, não é? E que conseguimos tudo e aguentamos tudo, mas depois o corpo ressente-se, porque a necessidade de descanso é evidente, não é? É óbvio que nós precisamos dela, por mais que, por vezes, nós achemos que podemos desafiar estes nossos limites. Mesmo isso, porque realmente não ia aguentar muito mais e percebia que já estava bastante cansada, porque já não estava a dar resposta. Responder, pois claro. E o que é que Então... aconteceu, Filipa? Chegou até às conversas com o PNL e o que é que aconteceu na sua vida entretanto? Muita coisa, mas fundamentalmente posso-vos dizer que rapidamente esta situação de ter chamadas até às 11 da noite terminou, porque realmente dos primeiros ensaios foi quando ia para as conversas com o PNL, não é? Porque era quinta-feira, em presencial ainda, era quinta-feira das 7 às 11 da noite e muitas das vezes tive, mas porquê é que não atendeste o telefone? E eu comecei a ver, mas de facto eu tive aquelas horas, à quinta-feira eu não atendia ao telefone, mas mais para a frente eu via que já percebiam, as pessoas que me ligavam àquela hora, das 7 às 10 da noite, lá está, já percebiam, e à quinta-feira eu deixei de receber muitos dos contactos, mas porquê é que isto não acontece o resto dos dias? Vamos lá experimentar, e tudo se resolvia, porque não era, porque
a gente pensar, vou atender uma chamada porque o consultor vai ficar, porque trabalho aqui com muitos consultores imobiliários e que têm que ser resolvidas as coisas naquele momento. Não é verdade. Porque tudo se resolvia no outro dia. Até porque eu trabalho muito com a banca e a banca já não ia resolver. Não é? Naquela hora. Por isso, porque depois comecei a interiorizar e dizer, então, mas porquê que não pode acontecer isto também nos outros dias? Não é? E comecei a deixar de atender chamadas, aos poucos, já não podia atender, porque lá está, tinha que ter o meu momento, não é? Claro. Eu também merecia, se estava depois a trabalhar até às 4 da manhã, porque durante o dia era incomportável com tanta chamada, eu merecia aquele tempo. E isso começou a ver-se notoriamente. E hoje em dia, olhando e fazer esta autoanálise é fantástico, porque realmente não... Eu posso me dar ao luxo hoje de, entre 1 e as 2 horas, não ter chamadas, porque assim eu decidi, estava a almoçar, estava de manhã. O que acontecia era que muitas das vezes os bancos abriam às 8h30 e eu era inundada desde as 8 até às 9. Eu às vezes estava a vestir os meus filhos de manhã e estava com o telefone, não podia ser. Neste momento eu dou-me ao luxo de só começar o telefone, só em casos excepcionais, mas até às 9h30, porque é quando eu deixo o meu filho na escola, e isto faz-me todo sentido e faz-me sentir muito melhor, porque eu vou me sentir muito melhor e vou estar muito mais disponível para tratar dos assuntos. Claro, para tudo, não é? Vai estar muito mais disponível para aquilo que está a fazer em cada momento, não é? Nós às vezes perdemos um bocadinho a noção de que nós educamos os outros a comportarem-se connosco da forma que eles se comportam, não é? Porque, e depois às vezes ficamos completamente absorvidos por tudo aquilo e acaba por se tornar insustentável. Não é? Agora, o que é verdade é que as pessoas só ligam porque eu atendo. Porque lá está, se eu não atender naquele determinado horário, as pessoas também aprendem que naquele horário não vale a pena ligar. Então nós estamos sempre a educar-nos e a reeducar-nos uns aos outros, não é? Quem fala dos telefonemas fala de tantas outras coisas, não é? Tarefas domésticas é a mesma coisa. Às vezes as pessoas estão completamente assoberbadas porque só elas é que fazem, mas lá está, elas fazem e estão a educar os outros a não fazer, não é? Então é sempre este mesmo ciclo. Precisamente. Este é assim, nesta parte eu desloco aqui sempre a minha atenção um bocadinho mais para a parte profissional, mas a nível pessoal, certamente isto também mudou bastante, logicamente, não é? Uma mãe com 2 filhos, a questão é que mudou sem dúvida, tudo que, lá está, os comportamentos gera comportamento e isto foi sempre, e hoje dou por mim a dizer isto constantemente aos consultores que eu acompanho. O cliente só vai ter aquele comportamento com eles digo isto praticamente todos os dias e faz-me todo o sentido que isto aconteça e além disto a PNL... Isto por si só para mim já é uma diferença gigante, porque quem passa sabe exatamente o que é sentir que 24 horas não dá nem de perto nem de longe e de repente a vida parece que as 24 esticaram, não é, para as 48 e parece que começa a ficar tudo muito mais arrumadinho, não é? E o tempo começa a chegar, mas acima de tudo mais do que chegar é a qualidade desse tempo, não é? É o poder vestir os filhos enquanto eles estão a vestir-se, é poder comer enquanto está a comer e trabalhar quando é efetivamente para trabalhar, ou seja, ter as coisas devidamente organizadas. Isto por si só, para mim, já é uma diferença enormíssima, porque quando nós vivemos fora deste ritmo e vivemos naquele ritmo completamente assoberbado, é muito, muito, muito desgastante. Mas houve mais mudanças na sua vida profissional, não houve? Houve bastantes, porque... as decisões sou eu que as tenho que tomar, não é? Porque não tenho lá nenhum chefe, nem nenhum patrão para as tomar, mas tenho vindo a ser, tenho escolhido neste momento, dou-me ao luxo de escolher com quem quero trabalhar, de facto, porque sei que trabalho bem e isto não é nada que não seja, de antes custava-me imenso dizer que não, era uma das coisas que mais me custava. Dizer que não, seja um cliente, seja um consultor, seja uma loja, seja o que fosse, porque eu faço parcerias com imobiliárias, isto fazia-me imensa confusão
E uma das situações que tinha já há algum tempo uma parceria e que em junho disse, não, é agora que eu vou terminar, e terminei. E tenho a noção que isto era impensável noutra altura, porque eu ia ficar... Se calhar não o fazia desta forma, não fazia-o de outra forma, mas saí muito linearmente, tomei as minhas decisões eu própria, não me aconselhei com ninguém, que isto era uma coisa que antigamente acontecia, não é? Porque gostava sempre de ouvir uma opinião, não houve opiniões. Eu pensei, e uma das coisas que eu aprendi muito nas conversas com o PNL foi como é que eu me sinto? Se eu tomar aquela decisão, e naquele fim de semana fez toda a diferença. Eu tomei aquela decisão naquele fim de semana. Não partilhei com a pessoa que trabalha comigo, tenho uma rapariga a trabalhar comigo, não partilhei nada. Na segunda-feira comuniquei-lhe apenas, porque a opinião das outras pessoas não me interessava. Interessava-me, de facto, naquele momento, eu só ia sentir bem se o fizesse. E eu pensei, e se eu não o fizer? Matei muito, foi mais um fim de semana que dormi menos horas, mas felizmente que o fiz e realmente estou super contente e perguntei muito a mim mesma, e se não o fizeres, o que é que acontece? Vai acontecer isto e isto e isto, então por que não o fazeres? E então o fiz. E muito bem, e outras portas se têm aberto e realmente tem sido Isso é incrível, porque eu acho que, falando genericamente, uma das coisas mais desafiantes nas nossas vidas, em todas as áreas, mas profissionalmente falando, é de facto a capacidade de nós tomarmos decisões de uma forma segura, não é? Individual no sentido de percebermos o que é verdadeiramente importante para mim, não é? Eu até posso ouvir os outros, mas não é seguramente com o intuito de tomar a decisão que os outros me dizem para tomar, é com o intuito de eu recolher mais dados para que eu possa, não é, tomar a minha decisão em consciência. Eu estava a ouvi-la e estava a ficar de facto deliciada, porque esta viragem para dentro de si própria, não é? Eu não preciso da opinião, porque ela está dentro de mim, é dentro de mim que eu tenho que perceber como é que eu me vou sentir, como é que eu me vou sentir se eu fizer, como é que eu me vou sentir se eu não fizer, e a resposta está aí, não é? E de repente uma coisa que às vezes parece tão complexa, aí está ela. Eu só precisamente. posso dar os parabéns, não é? Só posso dar os parabéns, que é um caminho e tanto. E foi notório, porque de facto eu depois partilhei com o meu marido o que estava a passar, porque é a pessoa com quem eu partilho realmente algumas coisas, e de facto ele só validava, e eu disse, a decisão está tomada, independentemente do que ele me dissesse naquela altura. Aí eu validei a minha decisão, porque independentemente se ele me dissesse, não, estás a fazer mal, Não, a minha opinião estava tomada, a minha decisão estava tomada, e de facto cada vez mais nós temos que nos centrar nas nossas opiniões, e eu tenho dado este conselho e tenho sido uma ferramenta aqui e tenho realmente encaminhado muita gente para esta viagem, porque como a Tita tão bem lhe chama, porque é uma viagem de facto, e nós não nos apercebemos, e eu que tenho esta parte mais racional, de facto há aqui coisas que foram acontecendo. Já não passo muitos dias sem uma auto-hipnose, não passo, não é? Já todos os dias me faz falta, o ego faz-me falta, alimenta-me, não é? Alimenta-me isto. Sem dúvida, sem dúvida. Não. São mecanismos tão importantes para tanta coisa, não é? Entre elas, para a segurança interna que eu estou a sentir em tudo aquilo que nos está aqui a contar, não é? Esta força, esta autoestima, esta segurança que nos leva a fazer aquilo que nós precisamos de fazer, não é? E a deixar de fazer aquilo que não queremos mais fazer e que às vezes parece tão difícil, não é? E nós acabamos por nos deixar arrastar e arrastar e arrastar, e a nossa vida vai passando a fazermos aquelas mesmíssimas coisas que já não têm a ver connosco, que nós já não queremos fazer, que não nos trazem nada de bom a nós internamente, não é? E de repente parece que tudo fica mais fácil, não é? E de repente é fazer. Qual é a questão? É extraordinário.
E depois os resultados sentem-se, não é? Porque se eu há um ano atrás estava a dizer a quem me acompanha, porque representa aqui uma marca, tenho um franchising de uma marca, e eu estava a dizer ao meu gestor de rede que ia duplicar a minha faturação, e ele perguntou-me, mas tens a certeza? E eu disse, sim, eu contratei uma pessoa, eu vou duplicar, o mínimo é duplicar. E hoje, olhando para trás, eu não dupliquei, eu estou quase no triplo da faturação. Que isto é fantástico, num ano atípico como nós tivemos. É simplesmente incrível. Não é? Tivemos um ano atípico, tivemos um ano... E lá está, e se me disserem, foi com dificuldade, não. Eu gostou muito mais o ano de 2019, 2020. 2020 soube-me tão bem, a sério. Filipe, eu estou-me a rir porque eu acho que, pelo menos para mim, essa é verdadeiramente a magia da PNL, ou seja, quando nós aprendemos a utilizar a PNL em nós, não é? A magia para mim é esta, é que as coisas começam a acontecer e de uma forma simples, não é? Ou seja, não há aquele peso em que parece que tudo me custa horrores para eu conseguir chegar lá. Os mecanismos entram em nós e as coisas simplesmente acontecem, não é? E não tem como não acontecerem. Se eu estou a fazer o meu caminho, estou a fazer a minha viagem exatamente da forma que eu estipulo, que eu quero, que eu defino, é certo que lá vou chegar, não é? Estou de facto a adorar ouvi-la. E que burburinho é que isso gera à sua volta, Filipe? Porque de certeza gera, não é? Triplicar valores num ano como este, tem que gerar muito burburinho, com certeza. Gera, gerou decisões que é a montagem do patamar seguinte. Vou abrir uma loja agora em janeiro, que já era para estar aberta, mas vai ser aberta agora em janeiro. É um passo gigante, porque vou ter a oportunidade depois de ter aqui mais gente a trabalhar para mim. Vai aqui haver uma série de situações e uma série de novidades em 2021 e além, porque não é por aqui que eu quero parar, de facto. Agora, anos de dificuldades como este, venham eles, porque, muito sinceramente, agora, foi notório e uma das coisas que me fez a viragem é, quando houve esta situação do confinamento, ficarmos em casa, eu não vou dizer que não me senti um bocadinho perdida no início, não é? Porque ninguém conhecia, ninguém sabia, claro. Não tinha ficado em casa. Agora, ficar em casa com mais 3 pessoas e eram 2 crianças e um adulto, mas o adulto não encarou as coisas da melhor forma, posso-vos dizer, foi um desafio constante. Não parei, não tive trabalho sempre, felizmente, não parei um dia, mas lá está, e desde o início parece que tenho as palavras aqui de que a Tita dizia quando fazia aquelas nossas sessões extras e que dizia o que foco aumenta, e foi essa palavra, o que foco aumenta, e é verdade, se eu tivesse todos os dias a ver aqueles números, aquilo tudo, de facto aumentava. E sempre ia ali, e isso fez toda a diferença ao longo do percurso, de todos os conselhos que nos deu, de facto, porque não nos deixou, e isso aí, o meu muito obrigada, porque isso fez toda a diferença. Foi um gesto que pode para muitos ser considerado pequeno, mas não, porque de facto, se não fosse aquele momento crucial e se tivesse realmente desistido e deixado de fazer as aulas, não tinha, de facto, tido o acompanhamento e se calhar não estava no patamar que estou hoje, felizmente. Filipe, eu confesso-lhe que foi também um desafio para mim, porque eu agora estou a ouvi-la, não é? E recordarmos estas coisas é realmente incrível e extraordinário e fico muito contente por, de facto, ter feito como fiz e estar a ouvir aquilo que estou a ouvir hoje e a constatar aquilo que constato, não é? Mas, de facto, naquela altura... nós tínhamos 4 turmas a decorrer em simultâneo, era muita gente, não é? E eu sempre disse, até àquela altura, que PNL só se fazia presencialmente. PNL era presencial porque nós temos que experimentar a PNL, ela tem que ser experiencial, tem que ser vivida para efetivamente nós compreendermos o que é e trazermos para as nossas vidas. E naquela altura, perante isto, quer dizer, perante esta minha crença forte que só era presencial, eu pensei, então, mas se só é presencial, nós vamos parar e deixar todas estas pessoas numa altura em que elas se calhar precisam da PNL como nunca, não é? E se vieram até aqui, até à PNL, é porque querem, precisam, querem, gostam, e esta é a altura em que as pessoas efetivamente precisam destas ferramentas para não se entregarem no sentido de
tudo começar a correr de uma forma mais negativa. Então obriguei-me na altura, lá vem a flexibilidade, lá vem o foco, não é? E obriguei-me na altura a pensar, não, isto vai funcionar online, porque nós não temos outra alternativa e, portanto, como é que eu vou fazer isto funcionar online? E foi por isso que, de facto, nós trouxemos tudo para online e ainda bem, não é? Porque, de facto, genericamente eu consigo ver que as pessoas que têm estas ferramentas tiveram uma facilidade bem maior de se adaptar a estas novas contingências que não havia outra alternativa, não é? Porque nós não tínhamos mais nada para fazer, nós só tínhamos que nos adaptar, porque lutar contra não nos ia levar a parte nenhuma, não é? Nós não podíamos, infelizmente, acabar com o Covid e acabar com o confinamento e só tínhamos que adaptar as nossas vidas e tirar o melhor partido possível destas contingências mais negativas que efetivamente estavam a acontecer. Por isso, muito obrigada por estas suas palavras, que agora fez-me ir lá atrás no tempo àqueles desafios que nós tivemos. Mas foi decisivo e lá está, aqui com isto prova que nós conseguimos tudo e conseguimos adaptar-nos, como dizia, porque eu era impensável, eu se me dissessem em março que vais acabar com as tuas reuniões presenciais e é impossível porque eu tinha todo o dia reuniões e como é que era possível? E neste momento é normalíssimo fazer uma reunião, eu faço reuniões às 10 da noite, não tenho problema nenhum, mas de forma super tranquila. Porque estou consciente que é aquela hora, é a hora que eu me dispus a fazer e faço isto, mas tão mais leve, lá está, tão mais leve, as coisas custam muito menos. Eu encaro as escrituras, por exemplo, que é uma coisa que é um momento de stress, de forma tão leve, eu nestes últimos 2 dias, ontem e anteontem, tive 2 escrituras que deram trabalho, mas eu tive tão leve, eu tive tempo para brincar com os consultores, nós tivemos tempo de pregar partidas uns aos outros, tivemos tempo de tudo, foi tão giro, porque realmente depois cria-se um bom ambiente e não estás preocupada, Filipe, o que é que vai correr mal? Não, a escritura vai-se dar, por isso não temos outra solução. E eu vejo por mim a dizer isto a toda a gente e a pôr aqui uma força, ir buscar uma força que para mim não me faz sentido ser de outra maneira, não é? Filipe, dentro de tantas ferramentas da PNL, qual é aquela que elegeria como a que mais utiliza em termos comerciais na sua área? Aquela que possa ter tido mais, que tenha mais impacto naquilo que faz? O Rapport, sem dúvida. A nível comercial, o Rapport, porque é uma ferramenta poderosíssima e é uma ferramenta que sem se dar conta, tem resultados fantásticos. Porque é incrível mesmo, não é? Tem, sim, sem dúvida. É um mecanismo de comunicação altamente impactante, não é? Nós ganhamos uma capacidade efetiva de comunicar, de conseguir chegar ao outro lado e de alguma forma de influenciar muito maior do que aquilo que realmente estamos habituados, não é? E rápido, que é o que é mais incrível, não é? Em poucos minutos. Precisamente, porque às vezes há conflitos, há pequenos conflitos, porque lá está, nestas questões, na parte financeira, não é, com que eu trabalho, às vezes há aqueles conflitozinhos, o dinheiro é sempre aquelas quesilhas que às vezes acontece. Agora, de facto, às vezes não temos, há aqueles conflitozinhos, lá está, e que precisam ser moldados, e isto o Rapport tem feito milagres de facto, porque entra em contacto, tem aqui algumas cenas que realmente quem está de fora diz, mas o que é que se passou ali, como é que foi isto, mas se conseguiu, não é? Às vezes eu tenho muitos consultores que me chamam Santa Filipa, porque já tenho este apelido em alguns consultores, mas como é que tu fizeste isto? Mas o certo é que as coisas acontecem, não é? Ou seja, eu não dou por elas acontecerem porque já faço isto naturalmente. E depois outra ferramenta poderosíssima foi, de uma forma indireta ou não, é a auto-hipnose, de facto. Para mim tem sido toda a diferença. Eu preciso de ter uma noite tranquila, mesmo que seja 2 horas, eu tenho, e muito recentemente os sinais, não é? Pronto. Isso então é o TGV, não é? Da PNL, é uma ajuda incrível.
essa foi a ferramenta que mais me surpreendeu aqui a minha parte racional. Foi aquela É mais desafiante para a parte racional, sem dúvida. Que me desafiou aqui um bocadinho mais e pronto. E tem mexido aqui toda a parte, porque a nível pessoal eu também digo que não mexeu tanto como a nível profissional, mas mexeu, porque a parte das emoções eu sou muito de ver, de mais, não, lá está, a parte racional não me deixa ser mais emotiva, por isso é que se calhar estou a passar esta fase melhor, mas essas emoções já estão cá, já começam a estar cá, não é? Eu de antes, para sentir uma saudade, posso lhe dizer que não era fácil. Não era, nunca foi fácil para mim. Sentia saudades, mas assim um bocadinho no vago, não é a saudade no seu tempo. E agora está a acontecer. As emoções estavam bloqueadas, não é? Exatamente. Ainda só começou agora. É mesmo isso. Filipa, a quem é que recomendaria a PNL? É toda a gente. Desde da criança, que eu acho que há tanto a fazer nas nossas criancinhas. Eu acompanho muito aqui escolas primárias e há tanto a fazer. Apetecia-me fazer tanta coisa e recomendar a tanta gente, que já tenho recomendado sessões e acho que é tão, tão, tão bom, porque desbloqueia imensas coisas. Eu dou por mim a falar com alguém que... Alguém não, eu diria, toda a gente precisa de PNL, porque de uma forma ou de outra desbloqueia, por mais a pessoa que tenha uma ou outra área da sua vida que queira alterar, mas a PNL dá-nos um conforto e altera tudo um pouco e tão mais fácil, é tudo mais fácil, a vida carrega-se muito mais facilmente e ganhamos um gosto pela vida imenso, por isso convido toda a gente a experimentar. É mesmo isso, eu não conseguia dizer mais, é mesmo isso, incrível, obrigada, Cida. O que lhe dizem hoje os seus pensamentos? Como é que comunica consigo internamente? Eu comunico de uma forma um bocadinho mais intensa, é assim, exige um bocadinho mais dos meus pensamentos, sem dúvida. Agora comunico mais diretamente também. Estava ali a rodopiar um bocadinho e de hoje em dia, eu estava a falar há pouco dos sinais e os sinais utilizei-os, falar aqui com o meu inconsciente é uma coisa que eu já vou utilizando cada vez mais e utilizei há bem pouco tempo com uma situação de saúde que realmente me fragilizou aqui um bocadinho, do cansaço certamente, mas fragilizou, mas isto era uma coisa que em 2019 era recorrente, eu tinha todos os meses dores de cabeça que me levavam a ter que parar um dia, por exemplo, ou que arrastada. E agora aconteceu e eu falei aqui com o meu inconsciente, aqui com uma certa, comigo própria, digamos assim, e com o meu eu e tudo se resolveu. De facto, rapidamente estava aqui pronta a avançar e não tive, por enquanto, de ir a nenhum médico, nem nada disso, mas é daquelas coisas que se calhar deu-me um conforto e uma tranquilidade que eu disse, estou bem comigo própria, vamos lá e tomo as decisões muito mais tranquilamente. Se antes tomava as decisões, o que é que vai acontecer, o que é que os outros vão achar, o que é que... Não é o quê, o que é que vai acontecer se eu não tomar esta decisão, é mais isso. Se eu tomo esta decisão, sim senhora, é assim, e estou tranquila, é para meu bem e dos que me rodeiam e toda a gente, porque é mesmo assim que eu me sinto. Filipa, foi um enorme prazer falar consigo, adorei ouvi-la. Muito obrigada por partilhar connosco esta sua história, um grande bem-aja e tudo bom para a continuação desta sua viagem. Muito obrigada, Tita, e obrigada pelos todos os ensinamentos e que não pare por aqui, porque a gente quer muito mais e vamos lá a começar a viagem, porque agora temos aqui imensas ferramentas para chegar lá fundo muito mais rápido. É isso mesmo. Obrigada. Muito obrigada, minha querida. Beijinho. Grande beijinho. Beijinho grande.